bem? Eu sou a Valentina. Eu me formei em 2017 na Vila. Eu entrei em 2010, no 5º ano. Acho que, assim, a Vila fez toda a diferença, assim, no meu papel até a entrada na faculdade. Na Vila sempre teve um grande incentivo de fazer universidade pública, principalmente por grande parte dos professores serem de universidade pública, falarem muito isso. E isso me despertou muito desejo de realmente ir para a universidade pública. Só que aí, né, para direito, a gente tem basicamente uma opção, que é a Sanfran, na USP. A Unicamp está pensando em abrir um curso de Direito, mas não é algo estruturado. A Unesp tem, só que fica em Franca, é mais de 6 horas de São Paulo, e também não era um grande intuito, assim, sair de São Paulo. Mas eu não sempre quis fazer Direito. Eu fiz OECA, que na época com a Suzane, ela falou pra gente analisar um pouco os cursos, a grade das matérias em si, o que tinha no ensino, pra, enfim, ver o que a gente tinha mais interesse e tal. E no ensino médio eu acho que despertei um grande interesse, principalmente pelo direito das mulheres, assim. Quando eu tava no ensino médio, a gente estruturou um coletivo feminista super forte, que fazia várias atividades no ensino médio, seja no Dia das Mulheres, seja com relação à questão de violência contra a mulher no país inteiro, coisas assim do tipo. Enfim, me despertou um enorme interesse me dedicar a isso, a minha carreira. E eu achei que o caminho mais fácil que eu poderia para trabalhar com isso seria através do direito, principalmente em questão de violência doméstica, crimes sexuais e tal. O meu projeto de Brasília foi um pouco nesse sentido. A gente fez um trabalho sobre discurso de ódio. Então isso também foi um grande incentivo para querer fazer direito assim mesmo, que pra mim era, enfim, o caminho que parecia mais ideal, assim. Formei na Vila em 2017, eu fiz cursinho em 2018 e eu passei na PUC, mas eu não queria ir pra PUC, não tinha nenhum interesse, mas eu fiz um acordo, assim, com a minha família de que eu faria um semestre de PUC pra ver se realmente era direito que eu queria, se minha questão era realmente só com a Sanfran, ou, enfim. Eu fiz um semestre de PUC em 2019 e no segundo semestre eu voltei pro cursinho pra tentar Sanfran, porque, enfim, era realmente o que eu queria. Passei em 2020, no ano que começou a pandemia, então eu tive um mesinho, assim, de aula. E o resto foi 2 anos de aula, né, virtual. Eu comecei a trabalhar com direito na PUC ainda. Eu fui trabalhar no Ministério Público para trabalhar especificamente com direito penal. Atualmente eu sou advogada criminalista. E trabalhei no Ministério Público o tempo todo que eu estava na PUC. Na PUC eu fiz de tudo. Eu fui representante de sala, eu fiz modalidade, eu fiz tudo. Em um semestre eu falei, se vou experimentar, ver se eu gosto, vou fazer tudo de cabeça, né? Então, fiz esporte, fui pra jogos, participei de tudo isso, fui pras festas, fiz muitos amigos que eu tenho até hoje, mas realmente chegou no final do semestre, eu não aguentava mais a PUC, não... Enfim, acho que foi alguma coisa muito da cabeça, tá? A faculdade em si é ótima, meus amigos que fizeram amaram e tal, mas foi alguma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça que eu queria ir pra Sanfran. Então, no segundo semestre, fui pro cursinho, fiz cursinho semi-med, aula das 7 às 11, só estudava e deu certo, passei na Sanfran, passei um pouco mais tarde, né? Eu entrei com 20 anos na faculdade, mas, tipo assim, eu não me arrependo de absolutamente nada. Foi incrível, tipo, era o que eu precisava. Eu sou completamente viciada na Sanfran, tipo, meus irmãos até zoam isso. Mas também na Sanfran fiz parte de tudo, fiz comissão de formatura, fiz atlética, fiz modalidade, trabalhos em sala, etc. Participei do coletivo feminista também, isso foi algo que a Vila me trouxe como algo que era essencial, assim, pro meu dia a dia. Então, acho que é um pouquinho disso, do meu trabalho. Ah, tá. Da parte da área profissional, assim mesmo, né? Quando eu tava na PUC, eu trabalhei no Ministério Público, que eu não sei se vocês sabem o que o Ministério Público faz, mas o direito penal no Brasil, ele é basicamente, o Ministério Público acusa e as pessoas se defendem, seja via Defensoria Pública, que é um advogado gratuito pra pessoa baixa renda, ou um advogado mesmo, particular. Então, eu trabalhei um pouco na parte da acusação. Aí, quando eu entrei na Sanfran, eu falei, vou me aventurar, ver se é realmente penal que eu gosto, tentar outras áreas. Trabalhei 1 ano com recuperação judicial, foi horrível, odiei, não gosto de empresa, não gosto de questões financeiras, dívida, não me interessa. No final do segundo ano, eu voltei pro trabalho público, eu trabalhei no TJ, na 32ª Vara Criminal, que fica lá na Barra Funda. Fiquei lá 1 ano e meio e depois saí e fui pro escritório trabalhar como estagiária na época, né, em 2023, trabalhar com direito criminal mesmo. Então, desde 2021 só trabalhei com penal, é só isso que eu quero fazer, não tenho interesse em nenhuma outra área. É realmente incrível, assim, tipo, eu acho que direito penal, se vocês fizerem direito, né? Eu acho que aqui é um pouquinho pra vocês aprenderem. Na minha visão, é realmente a defesa dos direitos fundamentais das pessoas. Então, tipo,
A gente sempre escuta, né, na faculdade que todo mundo tem direito à defesa, e é realmente isso, tipo, independente do que você fizer, você tem direito a um devido processo legal em que os seus direitos vão ser respeitados, em que você vai ter direito a uma acusação justa, então que não vão ter provas ilícitas, não vai ter testemunha mentindo em audiência, coisas assim do tipo, não vai ter testemunha, enfim, qualquer outra violação assim que possa ter, desde a parte que você é preso, acusado, um boletim de ocorrência, intimado a depor, etc., até o final, se você venha a ser condenado ou não venha a ser condenado, independente de você ser culpado ou não, porque no direito penal, assim, realmente, não é a principal questão se você é culpado ou não. A questão é se a acusação vai conseguir provar de forma lícita, sem sombra de dúvidas, que você cometeu o crime ou não cometeu o crime. Então, acho que é um pouquinho disso. Não trabalho tanto hoje em dia com o direito das mulheres como eu gostaria. Idealmente, o que eu queria fazer como advogada era realmente trabalhar em um escritório feminista, dedicado a questões de gênero e tal. Mas existem basicamente 2 no Brasil inteiro, muito pequenos, e que é muito difícil conseguir vaga. Mas o meu TCC foi sobre isso, eu fiz sobre como a mídia impacta no julgamento de crimes sexuais, então usei de exemplo Mari Ferrer, o caso da Clara Castanho, que foi estuprada, teve um bebê e vazaram as informações dela. Tá rolando na mídia recentemente, né, o caso do estupro coletivo que aconteceu. Eu também usei um desses casos para falar que na época foi uma menina que ela foi estuprada por acho que cerca de mais de 30 pessoas. Foi filmado e postado na internet. Usei de exemplo o caso do Neymar também, quando teve a denúncia. E trabalhei um pouco disso, sobre como o julgamento na mídia e a forma como eles interpretam e tratam esses crimes resulta ou não em alguma influência no Tribunal de Justiça mesmo na hora de pensar as condenações. E o que a gente está vendo, não só do caso do estupro coletivo, mas do caso de estupro de vulnerável que aconteceu em Minas Gerais, é que impacta. Tipo, a maioria dos juízes hoje em dia, eles não decidem com base exclusivamente na legislação, mas eles decidem com base em princípios internos que eles têm. E, enfim, acho que a advocacia faz muito parte disso, de lutar contra qualquer violação a direito fundamental que venha a ser nesse sentido, principalmente a advocacia criminal, né? Atualmente me encontro em dúvida entre 2 faculdades, uma delas é Direito e outra é Relações Internacionais. E aí eu queria te perguntar, baseado na faculdade e tudo mais, a minha prima também tá fazendo Direito, ela tá fazendo na PUC, e ela me falou que, e outras pessoas que eu conheço que estão fazendo Direito, me falaram que você só tem a matéria de Direito Internacional, mas pro final da faculdade, pra não dizer, tipo, só um semestre no máximo, e aí já passa de assunto e tudo mais. E eu acho que, tipo, isso fica muito em aberto, e, tipo, e eu não sei se na USP tem isso, eu acredito muito forte que tenha, mas eu não sei se é exatamente o nome, mas eletivas, sabe? Essas coisas, tipo, voltadas a essas matérias que tem pouco e tudo mais, e, tipo, se você fez alguma voltada para outras áreas e, tipo, como foi e tudo mais, só. Na PUC, a diferença que tem, principalmente no curso de Direito para a Senfran, a PUC tem 10 matérias obrigatórias do primeiro ao 10º semestre. Então, tipo, você vai ter 10 matérias em todos os semestres da graduação. Você vai ter Direito Civil do 1 ao 10. Mas na Senfran tem uma diferença muito grande, que é essa questão das optativas. Então, você consegue direcionar o seu curso basicamente para o que você tem interesse. As matérias obrigatórias, elas terminam no 4º ano, no 2º semestre, e no 2º semestre do 4º ano você só tem 2 obrigatórias. Todo o resto do seu tempo você vai gastar com optativas. Tem muito grupo de estudos na Senfran, muito competição também de direito. Então, tipo, você tem um caso, você prepara e se apresenta. E na maioria desses casos tem viagem internacional, porque os grupos da Senfran costumam se destacar muito nisso. E tem grupo de estudos de qualquer tema que você imaginar vai ter. Tem grupo de, sei lá, desde direito esportivo, fashion law, a absolutamente tudo. Então, eu acho que na Senfran tem muito essa liberdade de escolher o que você quer aprender mais, sabe? No que você prefere focar. Então, assim, optativa, só fiz direito penal. Tipo, no meu 5º ano, você não tem mais matéria obrigatória, então você tem basicamente que cumprir os seus créditos de optativa, que na minha grade era só matéria optativa mesmo, mas agora eles colocaram extensão, grupo de estudos, essas coisas, que são créditos diferentes. Como obrigatórios também para você se formar, então você vai ter que fazer grupo de estudos, acho que modalidade tá começando a valer crédito também, mas você consegue direcionar assim perfeitamente, tipo, na Senfran você não tem direito internacional lá pelos últimos semestres, você começa a ter no 2º ou 3º ano, eu acho que no 3º ano que você tem direito internacional público e direito internacional privado, que são as 2 matérias obrigatórias de direito internacional, só que tem muita optativa, tem um departamento exclusivo, departamentos, né, eu não sei se vocês sabem o que são, mas são, tipo, na Senfran acho que são 7 ou 8 departamentos, que é direito processual, então
processo penal, processo civil, outros tipos de processo, direito civil, direito do Estado, direito comercial, direito penal, direito internacional, não sei todos de cor, mas tem matérias específicas só de direito internacional, que elas são oferecidas todo semestre. E nos últimos anos, pelo menos desde que eu entrei, teve muito concurso de professor. Então entraram muitos professores novos. E professor novo entra assim com graça no olhar, muito feliz, muito animado, e eles criam muitas matérias novas. Então, tipo, no meu quinto ano eu não precisava mais fazer nenhuma matéria pra me formar, já tinha cumprido todos os créditos, mas soltaram várias matérias novas de direito penal, né? Então, eu fiz todas. Fui, me dediquei, fiz, porque enfim, eu não sentia, não sei se eu sentia tanto isso na Vila, mas eu acho que o conhecimento que a gente aprende, sei lá, em aula de história, de geografia na Vila, ele é muito acima do que as outras escolas aprendem. Então, tipo, no cursinho eu já vi que era um nível muito diferente, então a gente se aprofunda muito mais em questões que eu acho que são muito importantes, que fazem você realmente pensar. Então, eu desenvolvi muito esse desejo de aprender. Então, tipo, faculdade pública não custava nada pra ir pra aula. Eu escolhi fazer todas as matérias que eu queria, entendeu? Então, acho que vocês tem toda a liberdade, tipo, quem for na PUC eu sei que também tem optativa, todas as faculdades têm optativa, mas é que na Sanfra eles têm essa diferença do currículo de obrigatório a ser menor para você conseguir direcionar melhor o seu curso em si, porque você tem mais interesse. Então, matérias novas estão surgindo, direito internacional, ele é algo que ele interage muito com outras áreas, né? Então, eu fiz matéria de direito penal internacional no último ano, que é cooperação internacional. E agora eu tô trabalhando isso com um caso de um cliente do escritório, que ele foi condenado aqui no Brasil, ele é sueco, ele não fala português, ele não tem onde morar, ele não tem onde trabalhar e ele só quer ir embora. E aí, passou o inquérito policial de expulsão, que é quando ele quando um estrangeiro é condenado por um crime no Brasil, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal vão iniciar um processo de expulsão para expulsar ele do país. E aí a gente apresentou defesa no processo de expulsão falando que ele quer muito ser expulso, ele quer ir embora, tipo assim, ele não quer estar aqui. Finalizou o processo de expulsão, a gente recebeu a decisão, acho que ontem, antes de ontem, falando, beleza, é expulso, declaramos ele expulso, depois que ele cumprir a pena. E aí agora a gente tá se virando pra conseguir fazer a transferência da pena dele pra Suécia. Então, tipo, é algo que envolve muitas áreas e muitas coisas diferentes. Enfim, não sei qual o seu interesse em relações internacionais, não sei se eu tenho uma questão mais com diplomacia, mas a Sanfra também tem matérias específicas com relação à diplomacia, eles têm grupos de estudo sobre diplomacia, então, pra diplomacia você pode fazer basicamente qualquer carreira, né? Então, melhora bastante.